Olá, paz do Senhor Jesus. Sou o evangelista Écio, professor da disciplina Liderança Cristã do STPAG, Seminário Teológico Pastor Antônio José de Oliveira, curso teológico oficial da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos do Ministério de Madureira, CONEMAD, Pará. Seja muito bem-vindo. Você terá a oportunidade nos próximos minutos de ter contato com o nosso conteúdo previsto na nossa grade curricular, no livro de nosso curso, e peço que você, querido aluno, tenha em mãos tanto o livro quanto a Bíblia Sagrada, para que possamos caminhar pelo conteúdo, vermos os principais pontos, porque o propósito aqui é fazer com que você tenha uma visão panorâmica do assunto e que comentemos aquilo que é de maior proveito para o nosso aprendizado. Deus abençoe você, sua vida, e vamos lá, liderança cristã é a nossa disciplina deste momento. Começamos já na parte introdutória, fazendo uma observação de um texto que é extraído da parte introdutória do nosso livro, da autoria do C.S. Lewis, que diz: certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. Nós estamos tratando na disciplina Liderança Cristã dos princípios básicos para o exercício de uma liderança cristã eficiente. Agora, o propósito de Deus para a sua igreja, ele será concretizado. Deus é soberano, a sua providência sempre atuará na humanidade, sempre atuará na igreja do Senhor. A questão é como nós vamos fazer isso. Judas trabalhava para o Senhor, era um de seus apóstolos. João também. Sabemos o fim de cada um e a forma como cada um lidou com o chamado ministerial. A questão é: faremos alguma coisa. Como nós vamos fazer? Como nós vamos exercer a liderança cristã que nos foi confiada? E para isso, o propósito já da questão introdutória é entender, fazer com que a gente entenda que tudo, ou quase muita coisa na vida, tem seus bônus e ônus. Liderar também é do mesmo jeito. Liderar é, ao mesmo tempo, um privilégio e um perigo. Como colocamos, e está no seu material de aula, no livro, é um privilégio quando é uma vocação dada por Deus, chamado para a sua obra. Então, veja que o Criador do universo, o Deus Criador de todas as coisas, o Senhor, aquele que disse haja luz, aquele que criou as estrelas, o sol, enfim, aquele que deu vida ao ser humano, é aquele que te chamou, é aquele que te comissionou para fazer algo em prol dele enquanto estivermos aqui nesta terra. Isso é um privilégio muito grande. Se pensarmos em que é um privilégio para qualquer ser humano ocupar cargos públicos de envergadura, que é um privilégio nós sermos bem recebidos em determinados lugares, e são coisas legítimas da nossa caminhada aqui nessa terra. Imagine ser chamado, vocacionado por Deus. Isso, sem dúvida, é um privilégio e deve ser enxergado como um privilégio muito grande. Porém, também tem os seus perigos, os seus ônus, porque é perigoso porque a gente pode cometer o erro de esquecermos quem é o dono do dom e da obra. E aí, neste momento que muitos se perdem nos labirintos da liderança, por não discernir corretamente a essência do ministério. Veja, a obra não é minha, não é sua, a obra não é de uma liderança humana, a obra é de Deus. Nós somos mordomos, serviçais, administradores. Então, nós estamos aqui trabalhando com algo que não é nosso, porque a obra é de Deus, a palavra é de Deus, a igreja é de Deus e nós somos, então, administradores. E isso, é claro, é perigoso porque nós corremos o risco, se não termos isso muito enraizado em nossa mente, de acharmos que nós somos os donos e que podemos fazer o que bem entendermos da obra de Deus. E isso é perigoso e isso pode trazer sérias consequências para as nossas vidas. Mas aí vem, ainda no âmbito introdutório, uma seguinte reflexão: aonde eu vou exercer liderança?
Será que ser líder, ela está restrita a ser um líder de um departamento? Será que ser líder está restrito ao exercício do pastorado, de ser um dirigente de congregação? Será que ser líder diz respeito apenas àqueles que lideram a igreja a nível nacional, mundial? E a resposta é não. Todos nós somos, em alguma medida, em algum sentido, líderes. Por isso, a disciplina liderança cristã ela não está restrita aos obreiros, ela não está restrita aos líderes de um departamento da igreja, seja senhoras, senhores, EBD, conselho diaconal, missão. Não, vai muito além disso. Porque nós lideramos uma família, nós lideramos equipes de trabalho para a glória de Deus. Nós lideramos, sim, também na igreja, departamentos, diretorias e por aí vai. E há também aqueles que são chamados para obras muito específicas. Às vezes, há pessoas que foram chamadas para liderar obras missionárias em determinados locais, dentro da providência, dentro da presciência, dentro da soberania divina, e isso é feito. E sem nenhum, nós não temos nenhum problema em reconhecer isso. Mas também há aqueles que serão chamados para serem líderes das questões, de coisas cotidianas da vida. Então, no aspecto introdutório, nós precisamos ter isso em mente. Precisamos compreender essas questões. Bom, ultrapassada a parte introdutória, nós vamos entrar no capítulo 1 do nosso livro, cujo título é Conceituação. Já no tópico 1.1, vai dizer a respeito do líder cristão e o mundo contemporâneo. Vejamos, irmãos, nós estamos, querido aluno, no século XXI, mas houve um grupo de cristãos, ou havia crentes, que exerceram liderança, seus papéis enquanto líderes cristãos no século XVI, XII, V, XXI, XX. Nós vivemos, e cada um viveu, né, a sua realidade, a realidade da sua época, é óbvio. E nós não podemos, enquanto crentes, desprezarmos o passado, porque nós somos fruto de uma história que está sendo construída em constante evolução, em constante mudança. A igreja de hoje, ela é muito diferente da de 20, da de 40, da de 60, da de 80 anos. A Assembleia de Deus do século XXI é uma Assembleia de Deus muito diferente dos seus primórdios, seja de 1911, 1920, 1925, 1945. E não é saudável a gente viver e exercer a liderança hoje com os olhos voltados exclusivamente para as questões do passado. Aquilo que foi antes já não é mais hoje. As nossas demandas, exigências da nossa realidade são muito diferentes da que os nossos irmãos pastores enfrentaram no passado. É claro que cada uma dessas realidades exigiram tratamentos condizentes com elas. A primeira responsabilidade do líder, como diz Max Depré, é definir a realidade. Nós precisamos entender o contexto que nós estamos, nós precisamos entender, ou seja, precisamos nos estar situados ao nosso tempo, né? Definir bem a realidade que nós estamos vivendo no nosso ministério. Dentro da citação que é feita do citado Max Depré, ele diz, né, que a primeira coisa do líder é entender a realidade. A última é dizer obrigado, e no meio ele vai ser servo. E entendendo essa realidade, ele vai poder trabalhar de acordo com ela. Os exemplos que são colocados aí, né, de Esther, Moisés e Paulo. Esther viveu, de certa forma, uma liderança na sua época, afinal de contas, foi através dela que o povo de Deus do Antigo Testamento não foi destruído. E Moisés também exerceu liderança na sua época dentro das exigências daquele momento. Paulo, de igual forma. Precisamos discernir muito bem essa questão da contemporaneidade do exercício do ministério para a gente também não ficar ultrapassado vivendo o hoje, mas aplicando aquilo que foi útil e necessário para o passado.
Muito bem. Seguindo adiante, nós chegamos no papel do líder e da espiritualidade. Vejamos, irmãos, que é importante e não podemos desprezar o carisma de um líder, né? Um líder que não é carismático, ele terá uma maior dificuldade, às vezes, de ter as pessoas ao seu redor, de mantê-las por mais tempo ao seu redor. É claro que nós não podemos desprezar isso. Não podemos desprezar a personalidade. Às vezes, um líder tem uma personalidade mais cativante ou mais passível de atrair pessoas. Há outros que têm uma personalidade um pouco mais difícil nesse sentido, mas não deixe de ser líder. Porque o essencial da vida e da liderança cristã é o poder do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo. Nós não podemos deixar com que o carisma e a personalidade alcem ou sejam alçados a um patamar que não lhes cabe. O poder do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, uma vida irradiada, guiada, trabalhada pelo Espírito Santo, isso marca, molda, conceitua um verdadeiro líder espiritual. É claro que é evidente e bem sabemos que quanto mais alto o líder vai em patamares espirituais, mais humilde ele será. Existe uma máxima, e é comum nós entendermos isso, dentro do contexto, como estavam falando, dentro dessa máxima da espiritualidade, nós precisamos lembrar que o líder cristão, ele não conseguirá levar o seu ministério a percorrer um longo caminho, um frutífero caminho, apenas com base no seu carisma e personalidade. É evidente, e no livro do nosso curso há uma citação muito interessante do pastor Elias Cross, que diz que um princípio geral de liderança é que podemos influenciar e liderar outros até o ponto que nós chegamos. A pessoa mais suscetível de sucesso não é aquela que lidera meramente apontando o caminho, mas o que o percorreu pessoalmente. Nós lideramos à medida em que inspiramos outros a seguir-nos. Um líder espiritual, ele vai ser uma boa influência, uma boa liderança, porque ele terá percorrido um caminho com Cristo, um caminho com o Espírito Santo, e isso, sem dúvida, marcará o ministério dele de um modo frutífero. Na sequência, nós entendemos e chegamos ao ponto 1.3, ao capítulo 1.3, o líder cristão e a dependência. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 15, versículo 5, as palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Como já dissemos antes, a obra é de Deus, a obra é de Cristo. E se nós colocamos, como há uma citação do William Bright, se nós colocamos nos colocamos aos pés de Cristo, ele nos tomará em seus braços. Quando nos ajoelhamos, quando nós demonstramos reverência e dependência de Deus, ele segura nas nossas mãos. Nós, quando estamos diante e reconhecemos a dependência divina, sem sombra de dúvida, vamos chegar à conclusão de que a solução do mundo perde o encanto para aquilo que o Pai para aquilo que o Pai faz. Nós temos aqui na dependência o reconhecimento de que nós somos falhos, somos humanos pecadores e que para alcançarmos êxito, para influenciarmos positivamente as pessoas, para sermos homens espiritualmente líderes, espiritualmente equilibrados e saudáveis, só uma verdadeira dependência de Deus. É o agir de Deus em nós, nos nossos corações e mentes, que fará com que a gente alcance um verdadeiro êxito. E aqui uma questão da atualidade que deixo para sua reflexão. É bastante controverso, gera-se bastante polêmica muitas vezes, é o que percebemos aí pela experiência, questões relacionadas a treinamentos para líderes, ou ações, ou atividades, ou cursos, ou tutorias por meio de coachings, que ensinam técnicas de liderança para os líderes cristãos. Na sua opinião, isso é válido? Não é? Deveria
certa medida e não. Reflita sobre isso, pesquise a respeito, porque é algo que nós precisamos trazer em mente. Paulo ele escreve aos Tessalonicenses, diz para nós analisarmos tudo e reter o que é bom. Até que ponto é válido, útil, técnicas ou ambientes coach para a liderança cristã? Até que ponto isso mina a dependência de Deus e até que ponto isso agrega dentro dessa perspectiva que acabamos de falar. Fica aí para sua reflexão. Precisamos avançar no conteúdo e por isso nós chegamos agora, vamos para o capítulo de número 2. O capítulo de número 2, ele está intitulado Fundamentos Bíblicos. E dentro desse capítulo, nós verificamos que a Bíblia contém exemplos extraordinários de liderança. É uma bênção, uma dádiva divina observarmos que, ao longo do tempo, Deus usou homens e mulheres dispostos a servir, a serem instrumentos dele para um propósito específico, para aquele momento, dentro daquela realidade, conforme a gente já viu no capítulo anterior. E dentre os exemplos que são citados em nosso livro, queremos, para o espaço desta aula, destacar o exemplo de Moisés. Moisés foi um dos grandes líderes, o maior legislador de Israel, um dos grandes estadistas que aquele povo teve. E dentro deste aspecto, há 4 questões voltadas à liderança de Moisés que serão aqui destacadas, que são destacadas. E nós vamos ver que ouvir conselhos, treinar liderados, escolher com critérios e ter uma vida dedicada a servir, marcaram a vida de Moisés. Peço que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 18, dos versículos 13 ao 26. Você pode até pausar esse vídeo agora para encontrar aí na sua Bíblia, pegar a sua Bíblia se não estiver por perto. Êxodo capítulo 18, versículos 13 ao 26, que diz assim a palavra de Deus, e vamos destacar aqui esses 4 pontos. Ouvir conselhos, treinar os liderados, escolher com critérios, vida dedicada a servir. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 18, versículos 13 ao 26. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grande tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés e todo o negócio pequeno julgavam eles.
Veja você que Moisés aqui foi instruído no contexto em que o povo já estava, né, no caminho a Canaã, em pleno deserto, estava ainda no início ali da jornada. E quando Moisés foi alcançado, ou o seu sogro foi até ele com a sua esposa e filhos, né, com a esposa e filhos de Moisés, o sogro dele viu que Moisés estava ali julgando toda aquela multidão, era muita gente. E ele percebeu que sozinho, Moisés estava sozinho fazendo aquilo. E aí ele aconselhou Moisés. Moisés, então, diz a palavra que nós lemos, que ele ouviu o conselho de Moisés, de seu sogro. Mas veja, ele não apenas ouviu, ele colocou em prática. Né? E ele passou, então, a treinar, a destacar pessoas dentre todo o povo de Deus para ajudá-lo na obra, para ajudá-lo no exercício na liderança daquele momento, né, do povo de Deus. Então ele escolhe esse povo dentre homens, claro, com critérios, e aí o Novo Testamento vai trazer critérios, né, para serem escolhidos esses homens de Deus para trabalhar, e dividem a carga, dividem o trabalho por grupos, né? Quando diz maiorais de 100, por grupos. Então, grupos de 100 homens tinham um líder, de homens de grupos de 50, grupos de 10, grupos de 1.000 e assim por diante. Dividindo-se os grupos, aqueles líderes, aqueles homens poderiam então tratar das questões, dos problemas do grupo, e aquelas causas maiores, mais difíceis ou mais delicadas seriam levadas ao líder Moisés, e assim seriam as questões resolvidas, o povo teria mais paz, os problemas seriam resolvidos com maior efetividade, haveria um alcance maior da própria palavra de Deus, da vontade de Deus para o povo, porque o povo seria instruído neste sentido. Esse princípio não mudou. Vejamos que a igreja evangélica tem crescido vertiginosamente. A igreja ela alcança patamares que, para um líder, exercendo liderança sobre 10, 20, 30, ele consegue muitas vezes sozinho alcançar essas pessoas em certa medida. Porém, à medida que o povo de Deus cresce, e claro, todo crescimento saudável é bem-vindo e é necessário, né, é até um reflexo do trabalhar de Deus, mas em algum momento essa carga precisa ser dividida, até por uma questão física e de presença e de amparo, né, do líder, da igreja. E isso é importante, porque novos líderes precisam ser formados, novas pessoas precisam estar instruídas para trabalharem em prol do reino de Deus. E assim, o povo de Deus vai poder prosseguir com maior eficiência, eficácia na obra de Deus. Há vários outros exemplos de líderes, né? E sem dúvida o maior deles foi Jesus. Jesus foi o maior líder de toda a história, liderou com amor, liderou com zelo, com atenção, liderou doando-se, liderou vivendo na prática aquilo que ele ensinava. Então, Jesus, sem dúvida, é o maior de todos os líderes. Sigamos adiante, o nosso tempo é curto, evidentemente. Nós vamos agora para o capítulo de número 3. No capítulo de número 3, nós trabalhamos as qualidades essenciais de um líder. Quais qualidades um líder deve ter? Quais qualidades um líder deve cultivar? Quais qualidades precisamos encontrar em um líder cristão para que ele tenha um ministério verdadeiramente frutífero, um ministério que alcance áreas e voos maiores? E aqui, o autor de nosso livro utiliza de Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 ao 18, texto muito conhecido, né, da igreja, que trata da armadura de Deus. Pega-se, portanto, cada um destes elementos, essas estruturas da armadura, para aplicar no que diz respeito às qualidades essenciais de um líder. E, para isso, cada um desses itens da armadura vai nos ensinar uma qualidade. Comecemos, então, por cingidos com a verdade. Cingir com a verdade fala a respeito da base de uma liderança, a verdade.
Veja que a verdade ela não pode ser um artigo qualquer. Ela tem que ser a essência de um verdadeiro líder. Ninguém que é liderado por algum líder que não tem a verdade como base, como essência da sua liderança, terá êxito. Veja que o liderado, quando ele enxerga a mentira no líder ou a falsidade no líder, dificilmente ele será seguido com coração, será seguido realmente de uma forma verdadeira. Então, fica aqui o alerta, né? Nunca falte, nunca venda, nunca perca a verdade, porque isso é essencial para a verdade é essencial para o exercício da liderança. Segundo ponto, couraça da justiça, ele fala a respeito, enfatiza-se a consciência de um líder, uma consciência curada, uma consciência sem culpa. Há muitos líderes que são frustrados no ministérios porque vivem com a consciência presa, seja presa à culpa, presa ao passado, presa ao que deixou de fazer ou por aquilo que fez. É evidente que erros serão cometidos e todos nós temos isso. Né? Faz parte da nossa natureza humana. Levar, porém, a nossa consciência a Cristo, os nossos pensamentos cativos a Cristo, conforme a palavra de Deus diz, é importante, porque nós precisamos avançar, nós precisamos prosseguir. E Paulo, ele fala a respeito disso quando escreve aos Filipenses. Lá no capítulo 3, ele vai dizer a respeito da caminhada cristã, e ele vai dizer que não que ele acha ou que ele tenha certeza que alcançou, mas que, deixando as coisas que para trás ficam, ele prossegue para o alvo, né, para o propósito, para aquilo que ele está olhando. Então, olhando adiante, nós precisamos enxergar a Cristo, tendo-o como alvo, conforme diz Hebreus, né, capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, que é o autor, o autor e consumador da fé. Uma consciência curada, uma consciência sem culpa, ela é, sem sombra de dúvida, importante. Porque a nossa justiça, ou seja, a justiça ela não é nossa, a justiça, ela é de Deus. Os méritos não estão em nós, estão em Cristo. É pelo mérito dele, é pela justiça dele. Porém, não fica por aí. Nós vamos ver que também é necessário calçados, calçados com a paz, ter os calçados da paz. E veja, por onde nós andamos? Calçados nos lembra isso, né? Nos remete a andar. Por onde andamos? Os nossos relacionamentos são saudáveis, verdadeiramente saudáveis, íntegros? Por onde a gente anda? Enquanto líderes, deixamos um rastro de paz? Deixamos um rastro de harmonia? Deixamos uma marca nos corações de que aquele líder exerce a verdadeira liderança com um relacionamento saudável? Bem sabemos que há momentos que será de cobrança, momentos que será de puxão muitas vezes de orelha, faz parte da caminhada. O líder ele precisa corrigir, orientar a rota. Mas a caminhada, ela precisa ser marcada por um caminhar saudável. Do contrário, nós estaremos evidenciando uma má qualidade e isso, sem dúvida, ruirá ou trará estragos ao ministério de Cristo. Né? Depois, o escudo da fé. Escudo é um elemento de uma armadura, né? Ou era um elemento de uma armadura, e é um elemento sólido. Veja que o escudo é feito geralmente de material firme, sólido para aguentar os ataques do inimigo. E percebamos que isso nos remete a convicções sólidas. Um líder precisa ter convicções fortalecidas. A gente sabe que há crises que virão, é evidente. Mas convicções que são construídas ao longo do tempo, que deve ser marcada por fé, ela precisa estar presente. Nós, muitas vezes, vamos passar por situações que nos vão gerar sentimentos, seja de insegurança, de medo, de aflição, de angústia. Porém, esses sentimentos são voláteis, são passageiros. O escudo da fé, convicção firme, fé com convicção,
será um sólido fundamento para que a gente possa prosseguir a nossa caminhada de fé. Como que está isso em você, né? Como está isso na sua vida, nas nossas vidas? Nós precisamos ter essa sólida convicção. Não parar por aí, evidentemente, porque na sequência nós temos o capacete da salvação. O capacete nos remete à cabeça, à proteção da mente. Né? Nós precisamos ter uma mente cativa, levada a Cristo. Nós precisamos pedir, enquanto líderes e também liderados, uma mente renovada, uma mente sã em um mundo doente. Vivemos numa época em que muito se fala das doenças psicossomáticas, das dopaminas baratas que as mídias, redes sociais de um modo geral provocam em nosso cérebro. Vimos muito falar, né, do uso muitas vezes desenfreado de remédios tarja preta. Vivemos a era da depressão, a era da ansiedade, dos pensamentos acelerados e por aí vai. Mas nós precisamos ter uma relação aberta com Deus, uma mente renovada por Ele. Nós precisamos buscar isso porque a consciência, a convicção de salvação vai fazer com que nós nos acheguemos a Deus com uma convicção de que Ele é o Senhor e dono da obra, como já vimos, de que Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa cura, Ele é o nosso capacete. Na sequência, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós precisamos, enquanto líderes, cultivar uma pregação verdadeira. E aí, meus irmãos, meus queridos alunos, nós sabemos que quando pregamos, nós precisamos evidenciar não a nós, não o nosso ministério em si, mas a Cristo. Ele é o alicerce, ele é a base, é para ele que apontamos quando exercemos a liderança, quando nós pregamos. E sem dúvida, a palavra de Deus é que vence o mal. A palavra de Deus é que faz corações serem convencidos pelo transformar, pelo agir do Espírito Santo. E quando nós somos fiéis à palavra, Deus nos honra. Então, ser fiel à palavra, viver a palavra, ser exemplos através da palavra de Deus é, sem dúvida, fundamental, uma qualidade essencial de um verdadeiro líder cristão. Por fim, orar em todo o tempo. Né? A palavra de Deus, Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, dizer, olha, orem sem cessar, orar em todo o tempo. É a guerra que nós precisamos cultivar diariamente, é de joelhos que nós nos definimos diante de Deus. É de joelhos que a gente caminha, é de joelho que a gente obtém vitória. Então não existe uma liderança efetiva se nós não orarmos. Como nos diz, né, o autor de nosso livro, do livro de nosso curso, líderes que não oram estão mortos. Como está a nossa vida de oração? Num mundo tão corrido, cheio de tantas atividades, sejam no trabalho, na igreja, na sociedade como um todo, no nosso convívio social, como está a nossa vida de oração? Ela é fundamental para nós continuarmos na nossa caminhada. O livro aborda outras qualidades essenciais que, por questão de tempo, não listaremos aqui, embora não sejam menos importantes, mas já falamos um pouquinho a respeito de alguma delas, que diz respeito à fé, à unção, à sabedoria, à humildade, à disciplina, à visão, à competência e o desafio da relevância, né, neste mundo caído, neste mundo de tamanhas demandas. Leia com atenção estes pontos, será de suma importância e edificação para a sua vida, de modo que a gente possa caminhar um pouco mais no conteúdo, chegando agora ao capítulo de número 4. Funções básicas de um líder. E dentro desse aspecto, dos aspectos funcionais do líder, ela poderia ser resumida em uma palavra: servir. Servir. O líder é chamado para servir a Deus, servir a igreja, servir a sociedade de um modo geral. Nós precisamos naturalmente linkar aqui o servir com o obreiro, né? Os líderes de um modo geral são obreiros dentro da Assembleia de Deus, começando ali como auxiliar, cooperadora, chegando até a pastor, bispo. Todos esses líderes são obreiros. E aí, a palavra obreiro, ela significa servidor, trabalhador. Nada mais que isso, é um serviçal.
É alguém que foi chamado para servir dentro daquele critério que falamos no início da aula, dos privilégios e das responsabilidades, dos perigos, dentro dos ônus e bônus que o ministério nos outorga. E para exercer, né, ou dentro desses critérios, né, e essas funções básicas no servir, é importante a gente atentar e destacar alguns ingredientes muito importantes, alguns elementos muito importantes no exercício funcional, né, da obra de Deus. O primeiro deles, que vamos destacar em aula, é o planejamento. Antes de fazer algo, é preciso organizar ou planejar a rota. Ninguém sai de casa para fazer uma viagem sem antes saber o lugar que vai. Do contrário, vai sair de forma deslocada. É preciso planejar quantos quilômetros são, qual a rota vai seguir, onde vai abastecer, aonde vai alimentar, sob pena de passar, às vezes, por apuros, né, ou por problemas que poderiam ser remediados se nós planejássemos uma viagem. Na obra de Deus, evidentemente, não é diferente. Jesus, ele destaca em Lucas, que está aí no seu livro, também na tela, Lucas capítulo 14, dos versículos 28 até o 30, o 28 até o 30, em que ele fala a respeito de alguém que vai edificar uma torre, se ele não senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem com que acabar. Né? E ele diz para quê? Para que não aconteça que depois que começou, colocou os alicerces e não poder acabar, né, a obra, ser motivo de zombaria por quem vê aquela obra inacabada. Quando a gente vê, aliás, uma obra inacabada, a gente percebe, olha, não foi bem planejado, o orçamento não foi bem contido, bem colocado. É preciso planejar. É preciso fazer planejamento. É óbvio, já falamos, que é no poder do Espírito Santo. Mas Deus é um Deus de organização, que vamos ver agora. Porque, uma vez planejando, eu vou organizar. A organização ela gera sentido, equilíbrio, ajuste nas ações planejadas. Então, primeiro o líder ele planeja. Então, sem planejar é difícil. Eu vou gastar mais tempo, eu vou gastar mais recursos, eu vou gastar mais trabalho, mais energia. E quando eu coloco isso em prática, eu preciso fazer com organização. Organização. Eu preciso trabalhar com esse senso de sentido, de onde eu estou indo, a forma como eu vou fazer. E sem dúvida, isso vai nos fazer chegar ao resultado de forma mais equilibrada, ajustada. Isso fará com que a gente tenha maior êxito. E quando Paulo ele vai falar agora a respeito da sua obra na igreja de Filipos, ele fala de uma terceira função básica de um líder, que é o entusiasmo. É evidente, irmãos, não podemos aqui desmerecer, ou melhor, afastar que há momentos na caminhada que a gente vai se sentir desanimado, triste, cansado. Isso é inevitável. Porém, a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para o entusiasmo na obra. Entender que as fadigas, os esforços e os empenhos são fruto do nosso trabalhar na obra de Deus. Né? Que a salvação de uma vida, a edificação de uma igreja, o manter a obra de Deus, o gerenciar, é uma alegria imensa. E isso deve brotar em nosso coração. A alegria de que aquilo que nós fazemos tem fruto, gera fruto na vida de alguém. E Paulo, ele usa isso, né, ao escrever para a igreja de Filipos, já no capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer, olha, que a igreja de Filipos era a alegria e coroa dele. Então, que seja a nossa alegria e coroa o trabalhar. Enxergar que aquilo que nós, né, toda a fadiga, todo esforço, todo o empenho, vai nos gerar entusiasmo e coroa de glória, né, conforme Paulo também o diz. Por fim, no que diz respeito a essas funções do líder, né, a paciência. Vejamos que o líder ele lida, a matéria-prima, ou o trabalhar dele é essencialmente com pessoas. Nós não lidamos com máquinas. Um líder não lida com uma linha de produção em massa. Ele não está lidando com um programa de computador.
O líder, ele é forjado e é formado no dia a dia, no trabalhar com pessoas. E essas pessoas, elas estão situadas ou fazem parte de situações que nós vamos vivenciar. E, sem sombra de dúvida, até paciência é necessário. A paciência, ela faz com que a gente alcance mais corações. É muito bom quando a gente é visto ou é visto como uma pessoa paciente, porque nós passamos, ou um líder paciente, ele passa a ser mais admirado, ainda mais respeitado. E sem sombra de dúvida, o seu ministério será ainda mais frutífero, ainda mais glorioso. Muito bem. Até aqui nós vimos princípios, conceitos, né, pontos importantes para o exercício de funções básicas do ministério. Vamos agora eu te convido agora a ir para o capítulo de número 5. O título do capítulo 5, ele é um alerta: perigos que assolam o líder. E nós precisamos ter esses perigos em mente, né? Que sirvam de alerta para nós, porque nós precisamos cuidar de alguns perigos, nós precisamos atentar para alguns perigos, porque nós precisamos ser humildes, irmãos, em reconhecer que nós somos humanos, que um líder não é uma pessoa perfeita, no sentido de nunca errar, de nunca padecer por problemas ou não enfrentar problemas. Pelo contrário, quem está na linha de frente, ele passa por muitos dissabores, por muitas situações que são exigentes. E nós precisamos caminhar com humildade. E embora saibamos, e é preciso reconhecer que o mundo que nós vivemos muitas vezes confunde humildade com fraqueza, a palavra de Deus vai exaltar a humildade e vai dizer que abomina o orgulho. Há muitos textos bíblicos que falam a respeito disso. Mas nós precisamos entender que no nosso momento, nós temos alguns perigos que nós precisamos tomar muito cuidado e enfrentá-los com humildade. O primeiro deles é o perigo da insubmissão. Quem não aprendeu a obedecer não tem autoridade para liderar. Todo líder também é liderado. Todo pastor também é pastoreado. Deus sempre criou a humanidade e nos formou sempre com prestação de contas, sempre tendo alguém acima de nós. Aqueles que têm pais têm os pais, aqueles que são filhos, aqueles que são empregados, aqueles que são liderados na igreja, nos ambientes de um modo geral, as autoridades civis e por aí vai. Se nós não sabemos ouvir, se não somos ou não aprendemos a ser submissos, como seremos líderes? Se não nos submetemos à liderança de alguém, como que queremos liderar outras pessoas? Seria uma hipocrisia da nossa parte. Portanto, o perigo da insubmissão, ele é algo que nós precisamos ter em mente. Só pode liderar quem sabe ser liderado. Na sequência, nós vamos falar a respeito do perigo do orgulho. Eu falei a respeito da relação do serviço. Ser líder é servir. Não há dentro do ministério e da ideia, da consciência de que nós somos mordomos, de que nós somos trabalhadores da obra, de que nós não somos donos dela. Só nos cabe exercer e ter em mente que não há espaço na obra de Deus para exaltação pessoal, para promoção pessoal, porque o serviço cristão é mais dar do que receber. É mais dar do que receber. Porque só damos, é sempre bom lembrar, aquilo que temos. Então, se temos muito, e se damos muito, é porque temos muito. Se podemos doar mais do que outros irmãos, glória a Deus por isso, é porque temos mais para dar. Só podemos dar aquilo que temos. Então, e quando entendemos que tudo que temos não foi alcançado com o nosso próprio mérito, mas é tudo mérito de Cristo, porque a obra dele é ele que nos chamou, é ele que nos deu, só nos resta sermos agradecidos.
sermos agradecidos. E dentro desse contexto de humildade e gratidão, não há e não deve ter espaço para o orgulho, que conforme você vai ver no seu livro de estudos, né, o orgulho que é um câncer na alma de qualquer pessoa. Ele corrói mesmo, ele consome, ele leva à destruição. Muito bem. Logo na sequência, a gente vai perceber agora o perigo da inveja. O invejoso, ele é apodrecido por dentro. E não só isso, inveja é sorrateira e covarde. Vai o invejoso, via de regra, se esconder atrás de bajulações, de elogios falsos, dos famosos, entre aspas, tapinhas nas costas. É importante a gente observar que aquela pessoa, aquele liderado, ou aquele líder, que ele é raivoso, irado, que explode, esse a gente consegue perceber facilmente. Seja pelo semblante, seja por gestos, por atitudes ásperas, grosseiras, pelos gritos, enfim, pela forma como ele se comporta, fica mais evidente esse perfil. Porém, o invejoso ele é diferente. O invejoso, ele já é, como diz aí, sorreteiro, ele é camuflado. Ele costuma camuflar suas reais intenções. Muitas vezes ele elogia, e às vezes a gente não consegue discernir com facilidade, ou às vezes vai demandar tempo para a gente perceber que aquilo ali é uma mera majulação, que há falsidade naqueles elogios que não vem do coração. Porque o invejoso, ele é invejoso por dentro, ele está morto por dentro. Aquilo que ele fala, aquilo que ele transparece, não reflete verdadeiramente aquilo que ama. Agora, veja bem, o verdadeiro líder, ele ama. Ele ama. Ele ama ver os seus liderados crescerem. Um verdadeiro líder, ele ama ver que aquele que foi por ele liderado agora cresceu, está até alcançou patamares ainda maiores que aquele líder. É uma alegria a gente poder ver que aquilo que é ensinado, aquilo que é passado para outro, é objeto de crescimento. Todo pai, ele deve ficar feliz de ver seu filho crescer, não só em estatura, mas poder entender que tudo aquilo de bom, de bons valores que foi passado, esse filho pegou e potencializou. Da mesma forma, todo bom líder, verdadeiro líder, ele não vai invejar o crescimento do seu liderado. Pelo contrário, ele vai querer que ele cresça ainda mais e vai se sentir positivamente orgulhoso em ver que o seu liderado alcançou tais patamares. No que diz respeito ainda aos perigos, finalizamos com a parte da popularidade, o perigo da popularidade. Nós vivemos na era das redes sociais. É muito comum nós vermos diferentes influências evangélicas, personalidades cristãs com perfis na internet. E isso não é problema. Pelo contrário, nós já estamos vivendo numa época que não tem como mais fugir. É a época das redes sociais, que são veículos importantes para se transmitir, inclusive, a mensagem de fé, a mensagem de Cristo. É um meio que conduz a palavra também. Porém, a palavra de Deus nos diz, o próprio Cristo nos mandou fazer discípulos. Só que discípulo é diferente de seguidor. É possível que uma pessoa, uma personalidade evangélica, cristã, tenha popularidade nas redes sociais. É possível. O problema é quando essa popularidade, ela é marca de um mau líder ou mesmo de um mau liderado. O problema é que atrair seguidores não significa atrair verdadeiros companheiros, verdadeiros parceiros de ministério. Muitas vezes, o ter muitos seguidores ou ter muita popularidade, naturalmente vai atrair mais bajuladores. E aí, como está aí na tela, e você vai ver no nosso livro, né? A bajulação é a arma do incompetente. Por quê? Porque o bajulador, ele projeta as conquistas dele à base de elogios e de cinismo. O bajulador infla o ego do líder meramente popular para alcançar mais popularidade. A bajulação, ela, assim como a inveja, ela é sorrateira.
ela muitas vezes vem mascarada de uma proatividade, de um, ó, tô aqui, conte comigo. Nós temos que ter muito cuidado e é preciso ter muito cuidado. O líder que atrai muitas pessoas para si com esse perigo da popularidade. Ainda, até peço desculpas, eu tinha falado que por fim não, mas por fim não, nós temos ainda alguns outros perigos que o líder enfrenta. E você vai ver aí no livro, né, outros perigos mais, né, que nós vamos enfrentar. É, Depois, cansaço. O cansaço do líder. Veja bem, o líder geralmente é o mais cansado da igreja. É aquele que costuma trabalhar mais. Naturalmente, ele vai enfrentar maiores desafios físicos e emocionais. O líder, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. E veja que, voltando à tela aqui um momentinho, ele vai enfrentar situações que vão desafiá-lo ainda mais. Que vão desafiar ainda mais. Voltando aqui na tela, desculpe, voltando aqui na tela dos perigos, né, do líder, a gente vai perceber que o líder, que a gente vai ver agora que é cansado, né, logo na sequência, ele muitas vezes ele é cansado porque ao atrair bajuladores, esse bajulador com o tempo tende a cansar um líder. Um bajulador ele tende a cansar. Porque por mais que ele tente ajudar, ele vai se tornar um peso. E quando o líder percebe esse bajulador, ele precisa tratar esse bajulador da forma como ele merece. Por quê? Porque aí sim nós podemos seguir agora. Eu tinha passado uns slides aqui, mas voltando, nós temos um preço, o líder ele paga um preço. Ele paga um preço. Porque custa caro ser líder. E custa caro porque tem que pagar muito dinheiro, reais? Não. É porque há um preço, uma doação que a gente vai ver, uma entrega que precisa ser feita. E, irmãos, alunos, percebamos que quanto mais alto a gente vai, maior a responsabilidade. E a graça de Cristo, ela não nos isenta da responsabilidade do peso do ministério. Pelo contrário, Cristo ele teve uma grande responsabilidade e levou o maior de todos os pesos. Mas aqui nesse contexto de custa caro ser líder, eu coloco aí na sua tela um conceito, uma ideia que Dietrich Bonhoeffer, acho que é assim a pronúncia, ele que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, ele costumava falar que a graça é de graça, mas é cara. Veja, nós recebemos de graça, porém, ela é cara. Porque Cristo pagou um alto preço por ela. Cristo pagou um alto preço por nós. Por nossa própria culpa. Era nós que merecíamos sofrer o que ele passou. Mas Cristo pagou um preço e nos dá de graça isso. Nós recebemos, aceitamos aquilo que Cristo fez. Porém, uma vez tendo consciência de que o que Cristo fez por nós, foi algo pagou um preço inimaginável, nós devemos nos empenhar. O que nós daremos por aquele que fez tudo por nós? Se recebêssemos um presente qualquer do dia a dia, questão humanamente falando aí, qualquer bem material, por menor que seja o valor, o preço, muitas vezes nós damos em grande estima, damos um alto valor para aquilo, porque acaba se tornando caro para nós. A graça é de graça, mas é cara. Há uma grande responsabilidade que nos conduz ao exercício do ministério. E esse preço tem algumas implicações. E nós vamos destacar alguma delas agora. Primeiro, o sacrifício. Dar a vida pelos outros. A palavra de Deus diz, né, João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 3º, versículo 16, que não há amor maior do que o de Cristo, né, que deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Isso é sacrifício. Amar é dar-se em prol dos outros. E aqui é importante a gente enfatizar.
Amor bíblico é ação. O amor bíblico não é um sentimento do tipo eu sinto em fazer isso ou aquilo pelo meu liderado, pelo irmão. Não, é um mandamento. Cristo nos manda amar, assim como ele nos amou. Amor bíblico é um fazer. Amor bíblico é um agir. Amor bíblico, a liderança bíblica, ela se efetiva em amor. Liderança é sacrifício. Uma vez sacrificando em prol dos outros, tendo muitas vezes a popularidade que acabamos de ver aqui, eu até volto um pouquinho, né, no texto da imagem da popularidade, veja, ter muita gente ao nosso redor não significa ter visibilidade, né, estar rodeado de gente, ter popularidade, não significa ou não garante para nós termos amigos por perto. A diferença, e como bem é ressaltado, entre multidões e companheiros de trabalho. O próprio Cristo enfrentou isso. Jesus era muitas vezes rodeado de multidões de pessoas que procuravam a ele. Não porque queriam conhecê-lo de verdade. Não por causa da pessoa dele, mas por aquilo que ele poderia dar. A liderança cristã, ela segue esse padrão também até hoje. Quantas vezes nós somos procurados só pelo que nós podemos dar? Só pelo que podemos fazer, não por nós em si. E isso gera uma questão muito séria, que está aí já registrada em diversas pesquisas, e você pode ir ao Google, né, e pesquisar, e você vai ter acesso a pesquisas que foram feitas em alguns momentos da história da igreja, inclusive, principalmente de um modo mais recente, em que um percentual muito alto de líderes, de pastores, se sentem solitários, em que eles orientam os outros, mas não acham quem os oriente, ou não tem quem os oriente, em que eles estão rodeados de pessoas, mas quando todas elas vão para suas causas, eles se sentem sozinhos, solitários, em que muitas vezes tem um árduo trabalho para fazer, mas tem pouquíssimos companheiros que estão dispostos a pegar na sua mão e ir junto, né, na caminhada. Os profetas do Antigo Testamento eram homens muitas vezes solitários. A gente percebe isso em vários dos profetas. Tinham pouquíssimos ou quase nenhum amigo, pouquíssimos companheiros de trabalho. Era um ministério muito doloroso, muito difícil, porque a palavra de Deus diz que é bom a gente ser dois. É bom ter outras pessoas ao redor que nos ajude. E essa solidão acaba sendo uma marca, né? Um preço pago pelos líderes de um modo geral. Paulo é outro exemplo de líder que enfrentou solidões em momentos difíceis, a exemplo das prisões que ele passou. Ele mesmo, em vários momentos, disse que em perseguição, em prisão, ele foi abandonado por diversos dos seus companheiros, de pessoas que muitas vezes estavam com Paulo, que diziam gostar dele, dizia que estava com ele, que podia contar com ele, mas ele enfrentou solidão. Ele estava sozinho. E aí, você, querido aluno, querido irmão, você tem enfrentado momentos de solidão? Será que uma igreja muito grande, né, uma igreja com muitos membros, com muitas pessoas, mesmo assim tem gerado em você esse sentimento de solidão? Não se sinta só. Jesus passou por isso também. Ele foi abandonado pelos seus apóstolos, até por aqueles que pertenciam ao seu ciclo mais íntimo, traído por um deles, inclusive. Mas ele venceu, nos dando o caminho e dizendo que é possível. Então que sigamos, né, na dependência do Senhor, caminhando rumo à mansão celestial. Agora sim, falando de cansaço, né, outro preço a ser pago. Aquele cansaço que o bajulador gera, aquele cansaço que o trabalho muitas vezes vai gerar, ele acaba sendo inevitável. Nós somos humanos, não somos máquinas. O líder é um ser humano. É um ser humano e ele vai enfrentar esses desafios físicos e emocionais que vão cansar muitas vezes de demasia. E quando a gente fala, né, que o líder é o mais... Eu até citei isso, né, um pouco antes, pegando aquele gancho lá do tópico anterior, no que diz respeito a esses desafios que a gente passa, porque o líder é o que mais trabalha. Via de regra é assim. Ele é o que acorda muitas vezes mais cedo, é aquele que vai primeiro abrir a igreja ou tá lá, é aquele que sai mais tarde para atender um irmão, uma irmã, é aquele que se doa mais.
muitas vezes colocando a própria saúde física, mental, emocional em risco. Então é preciso entender que há um cansaço que o preço que o líder paga. Agora, como tudo ou quase tudo na vida, há limites. Nosso corpo é limitado, a nossa mente é limitada, nossas emoções são limitadas. Se a gente não estiver bem física e emocionalmente, como que a gente poderá cuidar? O líder que passa por um cansaço extremo fisicamente, a ponto de não conseguir, por exemplo, se locomover ou ter dificuldades de atender um irmão ou outro, como que ele vai exercer, né? Como ele vai poder exercer a sua liderança? Então, tudo é com limite. Há uma frase que está no livro, eu destaco aí na sua tela: um líder morto é apenas história. Então é preciso cuidar da saúde mental, física, para que esse preço, que embora seja necessário, ele possa se resumir ao se resolver melhor com uma boa noite de sono, com um descanso de um domingo ou descanso de uma segunda-feira, enfim, que haja este equilíbrio tão caro e precioso equilíbrio. Na sequência, um próximo preço a ser pago das perdas. Os líderes não vivem apenas de vitórias, há perdas no caminho, e isso é inevitável. E perdas em vários sentidos. Perdas de companheiros de outrora de trabalho que abandonaram o ministério, de pessoas que viraram as costas, né, em momentos difíceis ou de grande necessidade. Perdas de um modo geral. Perdas sejam de pessoas que partiram para a eternidade, enfim. Os líderes vão enfrentar perdas. Ou seja, elas fazem parte da pedagogia divina, fazem parte do trabalhar de Deus na vida de um líder. E é preciso enfrentar. Muito se fala em resiliência, né? Difícil, é claro, é muito fácil nós falarmos neste ambiente sobre isso, mas nós precisamos ter em mente que há esse desafio, que é necessário, é um preço que vai ser pago em algum momento. Mas que pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos vencer, porque o maior preço foi ele que pagou por nós. Na sequência, críticas. Nenhum líder está livre de críticas. É preciso a gente sempre trazer em mente. O líder, ele vive num conflito, numa dicotomia, em momentos desafiadores. Por quê? Se o líder faz muitas atividades ou propõe muitas atividades para a igreja, ele é cansativo. Se não faz nada, é parado. Se o líder um líder se empenha para fazer algo, vai para cima e para baixo, lá vem as críticas, dizendo que muitas vezes aquele líder está fazendo só para aparecer ou para meramente crescer no ministério. Se nada faz, é omisso, é negligente, é preguiçoso. Então, é sempre um desafio muito grande lidar com essas questões. Mas e aí? Parar em meio às críticas? Críticas, todo mundo vai receber. Críticas, Jesus recebeu. Não só críticas, levaram essas críticas às vias de fato, a agressões violentas, a dores absurdas. As críticas que se enfrentam atualmente nas redes sociais, com os comentários, às vezes, de uma postagem de um vídeo, de um texto ou algo parecido, os famosos haters, né? As mensagens que são postadas muitas vezes que não coincidem com a realidade ou com a verdade do coração daquele líder no seu ministério. É preciso saber lidar com isso. E entender que nem toda crítica, é claro, é ruim. Há muitas críticas que são boas e devem ser entendidas como algo para nos fazer refletir e pensar: como posso melhorar? Como eu posso pegar essa crítica e lapidar, e moldar e aplicar, seja no todo ou em parte, à minha vida, como um mecanismo, um meio de crescimento? A gente aprende e deve crescer muito com as críticas. Entender que as críticas, elas são veículos muito positivos também para o nosso crescimento. Na sequência, em penúltimo lugar, o preço da competição. Vivemos num mundo, irmãos e queridos alunos, socialmente falando, né, de rivalidades. Nós temos rivalidades entre empresas, rivalidades entre pessoas, rivalidades entre vários matizes sociais, vários grupos sociais.
Mas em relação ao ministério, a gente trabalha para mostrar para o outro que somos melhores? A gente trabalha porque para mostrar para o nosso pastor, para o pastor da congregação, para o pastor presidente do campo, da convenção estadual ou nacional, de que nós somos muito bons ou que nós temos a aptidão, a capacidade de ocupar determinado lugar ou espaço ou função que um outro irmão está ocupando? É só para isso que a gente trabalha? A rivalidade não combina com a liderança cristã. Nós precisamos, sim, como bem está posto aí, trabalhar em prol de melhorarmos no serviço cristão. Mas nunca, jamais, enxergarmos um irmão em Cristo como um rival. Nós não somos rivais. Nós não podemos nos enxergar com rivais. Isso é pernicioso, é pecaminoso, é horrível para o ministério. Nós vivemos num mundo competitivo. Claro, esse mundo que a gente vive, ele carrega essa marca. Mas quando nós viemos ou trazemos para o ministério, nós precisamos entender que nós estamos trabalhando. Trabalhando. Cada um dentro do seu ministério, dentro daquilo que foi chamado. Cada um na sua medida de fé. Cada um dentro da sua aptidão. Cada um no nível que alcança. Dentro daquilo que alcança. Mas nunca com a alma ou com o sentimento, ou com a força da rivalidade. E por fim, preço da renúncia. Vivemos já, reitero, nessa época, né, de holofotes digitais. Muitos ministérios, a frutificação ou a grandeza de muitos ministérios caem na tentação ou na armadilha de serem medidos pelo número de seguidores ou pela quantidade de pessoas que ele atrai. Isso por si só, exclusivamente, não significa que aquele ministério é frutífero, que aquele ministério é verdadeiro, que aquele ministério realmente está formando discípulos. Nós precisamos, nessa época, neste momento, sair do centro e ir para a periferia dos louvores humanos, dos louvores midiáticos. Toda a glória que a nós é dirigida deve ser encaminhada automaticamente para Deus. Porque toda honra, toda glória não é nossa. Todo mérito não é nosso, é de Deus. Nós, repito o que eu já disse antes, nós somos meros mordomos, trabalhadores, serviçais no reino de Deus. E nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos renunciar, por mais difícil que seja, por mais que a cultura nossa vai nos dizer que a gente não pode ser humilde, como eu já disse, né, demonstrar tamanha humildade para não ser pisado. Não, não é isso. Nós precisamos renunciar ao nosso ego, que se alimenta, claro, aquelas bajulações que falamos agora, tão perniciosas, perigosas, mas nós precisamos tomar cuidado, porque louvores humanos não podem nos fazer perder o foco da obra do serviço, que é para isso que nós fomos chamados. Portanto, nesses minutos, nesse tempo que aqui tivemos, e há muitos outros pontos que você, querido aluno, deve ler no livro. O material está bastante completo, bastante satisfatório, e você deve ler, tá? Deve ler. E finalizamos dizendo que liderar é uma batalha constante pela excelência. Dentro de tudo que nós falamos, nós precisamos trabalhar buscando a excelência, não para homens, não para instituições humanas, mas para Deus. Quando nós pregamos a palavra, obedecemos a palavra, quando nós somos guiados pela palavra, Deus nos honra. E nós seremos, no momento oportuno, honrados pelo Senhor por tudo aquilo que fazemos. E que Deus nos abençoe nisso, que Deus nos ajude nessa caminhada, que Deus nos faça prosperar verdadeiramente nele, porque tudo que temos, tudo que somos, repito, vem do Senhor, e tudo que fazemos deve ser para a glória e para o louvor dele. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe nosso ministério em Parauapebas, Campo das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, pastoreada pelo pastor, presidida pelo pastor Francisco Xavier, tendo como presidente executivo o pastor Daimon Leonel Evangelista.
e que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seus estudos. Leia a Bíblia, leia o livro do curso, participe das aulas. Em nome de Jesus, que Deus venha te abençoar grandemente. Fiquem com Deus e até a próxima aula.